Olá a todos, sejam bem-vindos ao projeto Fala Candidato da PUC Campinas. É um prazer compartilhar este importante momento de diálogo e exercício da democracia. A ideia desta iniciativa é permitir que os eleitores da cidade de Campinas, entre eles toda a comunidade universitária, possam conhecer melhor as propostas de cada candidato à prefeitura do município, de maneira transparente e informativa, abordando temas multidisciplinares de diferentes áreas do conhecimento da universidade. O projeto busca contribuir para a formação de opiniões e a elevação do nível do pensamento crítico junto à comunidade. O objetivo é ampliar os espaços de aprendizado para além das salas de aula, contribuindo para a formação integral e atualizada sobre assuntos de interesse social. Hoje recebemos o candidato Wilson Matos. Ele é pai de 4 filhos, empreendedor e engenheiro civil, formado pela University of District of Columbia. É CEO da WKM Solutions, uma empresa que gerencia obras públicas na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e que também possui uma sede no centro de Campinas. Viveu por 29 anos nos Estados Unidos, graças a uma bolsa de estudos para jogar futebol. Durante a sua trajetória, trabalhou como pintor, pedreiro e entregador de pizzas para se sustentar. Fundou 2 ONGs em Campinas, uma no Parque Osiel e outra no Campo Belo, focadas em oferecer suporte e oportunidades para as comunidades locais. Em 2023, inaugurou um abrigo para moradores de rua no centro de Campinas. O candidato terá a oportunidade de responder às perguntas enviadas pela comunidade universitária, envolvendo temáticas relacionadas ao desenvolvimento de políticas públicas para a cidade. As áreas das questões são desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, educação e cultura, saúde pública, segurança pública, ciência, tecnologia e inovação e étnico-racial. Serão 2 perguntas para cada tema, totalizando 14 questões que serão sorteadas em urnas por tema e lidas ao candidato por um representante da universidade, entre funcionários técnico-administrativos, docentes e alunos. Os representantes do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, Dra. Aniceia Quintino Amauro, sortearão e lerão as perguntas da urna 7. O formato permite que o candidato responda dentro de um tempo determinado de 2 minutos por pergunta. Ao final, haverá 1 minuto disponível para o encerramento. Pedimos então que o candidato respeite o tempo de resposta, que poderá ser acompanhado pelo cronômetro. Agora, por rodízio, convidamos os representantes do corpo discente, docente e do corpo técnico-administrativo e do Centro Afro para fazer o sorteio e ler a pergunta ao candidato. Lembrando que serão 2 minutos de resposta por pergunta. Vamos dar início então às questões, por favor. Oi, candidato. Eu sou a Maria Eduarda, eu sou estudante de jornalismo e eu vou fazer perguntas sobre desenvolvimento social, educação e cultura. Quais programas serão criados para tirar os jovens das ruas e evitar que entrem no mundo do crime? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade, Carlos, toda a equipe que está trabalhando nos bastidores, reitoria, professores e alunos. Esse é um momento muito importante para a democracia da nossa cidade. Com relação à pergunta, eu fui um jovem de periferia, nasci aqui em Campinas, vim de uma família muito humilde e trabalhadora. E como é a realidade de muitos ainda hoje, eu não tive oportunidade na minha cidade de Campinas. E eu tive que ir embora, deixar meus pais, meus entes queridos, o aconchego do meu lar, para procurar algo maior para a minha vida. Então, eu levo muito isso do pessoal que aconteceu comigo, eu ter que abandonar praticamente tudo que eu amava, atrás de um sonho, e eu quero propor que nenhum jovem precise sair da sua cidade, precise sair da nossa cidade, atrás de um sonho, atrás de um objetivo. Eu quero criar as oportunidades aqui. Eu sou o melhor candidato, porque eu senti na pele, diferente dos outros candidatos que tem a parte teórica muito bonita, eu senti na pele. Eu sou o candidato que sentiu a necessidade de um posto de saúde melhor, que morou em ruas de terra,
que realmente teve muito não para a primeira oportunidade de trabalho. Então eu sei o que nós precisamos fazer. Precisamos, primeiramente, dar oportunidade. A oportunidade é a palavra mágica para os jovens. E para isso a gente precisa de ter a preparação, a captação técnica desses jovens. Então, o trabalho que vocês fazem aqui na PUC é muito importante, assim como as diversas universidades, para que esses jovens, quando saiam da universidade, já saiam capacitados para entrar no mundo de trabalho e não precisar fazer o que eu fiz, que é sair daqui. Quero que eles tenham sucesso aqui dentro de Campinas, no Aconchego do Lar. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão do mesmo tema. Quais seus planos para enfrentar a necessidade de atendimento em todos os aspectos da população de rua? Olha, eu tenho um abrigo que cuida de pessoas em situação de rua. É importante deixar bem claro o meu projeto, que se chama Projeto Tolerância Zero. A minha ONG, que leva o nome da minha falecida mãe, que cuida dessas pessoas em situação de rua, ela dá oportunidade para esses 15% desses 3 mil moradores ou moradores em situação de rua presentes hoje em Campinas, para que eles possam ter uma alimentação digna, que eles possam ter o aconchego e o aquecimento de um abrigo e talvez a captação e a oportunidade para eles se restabelecerem perante a sociedade. Eu entendo como fazer isso, eu já faço isso, isso é algo que vem do meu coração, da minha alma, de ajudar o próximo. Mas Campinas tem um problema muito sério, que não é voltado ao morador em situação de rua, é a droga, é o tráfico, é a pessoa que está abusando das nossas mulheres aqui em Campinas, que está acabando com o centro da nossa cidade. Esse problema tem que ser trabalhado com muito rigor. E esse projeto Tolerância Zero, muitos dizem que tolerância zero é uma palavra muito forte, mas medidas drásticas, elas realmente precisam de opções e de soluções um pouco radicais. Então, pretendo trabalhar com o Ministério Público para que, fora esses 15% que têm o direito de ir e vir e que precisam realmente de uma ajuda social, que essas pessoas que são usuárias de drogas, que elas tenham encaminhamento de um tratamento químico através da Secretaria de Saúde, para que eles possam ter o tratamento e voltarem a se estabelecer na cidade. E para esses outros que estão misturados com essa população de rua, que traficam, que roubam, que abusam, esses vão ser muito rígidos com a nossa Guarda Municipal e cadeia. Então, social, hospital ou cadeia. Obrigado, candidato. Vamos a perguntas de um novo tema, por favor. Boa tarde, candidato. Meu nome é Edna Lourenço. Eu sou do Centro de Estudos Africanos e Afro-Brasileiro e a minha pauta é o combate ao racismo. Como em seu governo, o senhor vai garantir direitos igualitários para pessoas negras nos campos da saúde, educação e segurança pública? Olha, primeiramente, eu quero deixar bem claro que, como eu vivi muito mais tempo nos Estados Unidos do que aqui, que eu sou um dos membros, um dos fundadores do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, onde nós tivemos uma onda de violência uma violência racial contra negros nos Estados Unidos. E eu, filho de negro com Índia, eu me senti obrigado, de certa forma, e isso vem do meu coração, vem da minha raiz, vem da história da minha família, dos meus familiares, aliás, meu pai está aqui comigo também, de tomar uma posição de defender essa causa do Black Lives Matter, que causou uma grande mudança nos Estados Unidos. O Black Lives Matter foi um movimento que se iniciou 4 anos atrás e que todas as minorias abraçaram o movimento para que acabasse a desigualdade que estava acontecendo nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o problema, eu sei dos problemas raciais, eu senti na pele também, novamente, eu sou filho de negro, eu sei, eu vejo como acontecem algumas situações com meu pai, por ter a pele negra, onde ele é confundido com a pessoa que está atendendo, quando ele realmente está consumindo. Então, eu sinto isso na pele,
sinto no meu coração, dói na alma. Mas aqui no Brasil, eu também não acho que é só um problema racial. Aqui no Brasil é um problema social. Porque existem muitas pessoas também nas favelas, nas quebradas, nas periferias onde eu cresci, que têm esse problema, que sentem na pele o que eu sinto com meu pai, às vezes, quando nós vamos em locais que ele é tratado diferente pela cor da pele dele. Então, eu quero lutar e vou ser uma referência, uma voz, não só racial, mas sim social, para a igualdade de todos. Obrigado, candidato. A próxima questão, por favor. Nos setores temáticos do seu plano de governo, existe uma referência de atenção integral à saúde da população negra, sabendo de todas as especificidades e comorbidades que afetam esta população? Olha, novamente, eu acho que eu posso falar com propriedade sobre as questões raciais, tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo ao todo. Eu viajei para diversos países da África, onde eu pude entender um pouco da história, da luta, do que os africanos passaram nas suas origens durante esse processo de escravidão. Eu já estudei muito, e estudei também uma universidade de negros, na Universidade de DC, universidade específica de negros, e a história, a luta dos negros, elas têm que ser sempre contadas e contadas com muita transparência para que não cometamos os mesmos erros que foram cometidos no passado. Mas, novamente, eu entendo os problemas, não é só com os negros, são com as minorias. A minha mãe era índia, ela é imigrante boliviana, e eu não posso simplesmente ignorar o fato que ela faz parte de um grupo de minorias, como as mulheres, como os imigrantes, como os índios, como os negros. Todos, em um conjunto, precisam realmente ter um olhar diferenciado, porque cada um teve a sua dificuldade, cada um teve a sua origem, e cada um tem um meio, tem algo em si que precisa ser tratado de forma específica, de acordo com as suas necessidades. Eu sei muito sobre os problemas raciais, os problemas que envolvem os negros, os pardos como eu, mas eu penso mais numa gestão democrática e numa gestão social, onde eu possa realmente fazer um plano de governo direcionado para todas as minorias em um todo. Obrigado, candidato. Vamos agora a questões de um novo tema, por favor. Boa tarde, meu nome é Fábio Musetti, sou professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Vou fazer perguntas sobre desenvolvimento econômico. De que maneira sua gestão vai ajudar os moradores de bairros mais distantes a conseguir empregos perto de casa? Essa é uma boa pergunta. Eu, como gestor, como empresário, eu vi o crescimento desorganizado de Campinas nos últimos 25 anos. Mesmo ausente, estudando e trabalhando nos Estados Unidos, eu sempre estive presente em Campinas. Eu vi o crescimento dos bairros mais afastados, como Ouro Verde, o Campo Grande. Eu vi o que aconteceu no Osiel, com a invasão do Parque Osiel, o crescimento do Campo Belo. Todas essas áreas mais afastadas, elas cresceram de formas desorganizadas. Muitas com invasões, muitas por necessidades. E eu vejo hoje que o crescimento desorganizado trouxe um problema muito grande e grave de mobilidade. Hoje, essas pessoas que vivem mais distante, no Vida Nova, para ela trabalhar do Vida Nova até Souzas, às vezes ela toma 90 minutos entre transporte público para chegar até lá. O meu plano de governo realmente é trazer a industrialização, universidades, o trabalho para mais próximo dessas regiões, para que eles não precisem se locomover até o centro ou as áreas mais nobres da cidade, onde existe mais emprego. Tenho também que pensar na facilidade dessas pessoas de se locomoverem. Eu penso muito, e eu tenho que falar sobre isso agora,
sobre uma segunda opção de transporte público, talvez um VLT que já foi implementado anteriormente, mas infelizmente devido à política pública, nós acabamos interrompendo o processo, porque uma cidade de 1.200.000 pessoas, ela não pode depender de um transporte público do ônibus sucateado. Nós temos que começar a pensar em projetar um VLT, ter um anel de transporte viário que possa, principalmente, transitar pessoas das duas regiões maiores de Campinas, que é o Campo Grande e a Ouro Verde. É ali que eu quero implementar o VLT inicialmente e depois interligando ao centro da cidade. Obrigado, candidato. Próxima questão, por favor. Com relação às políticas macroeconômicas no município de Campinas, o Plano de Desenvolvimento Econômico abrange políticas que visam a redução de tributos ou reformas relacionadas? Se possível, dê exemplos presentes no plano econômico. Olha, desculpa, você pode repetir de novo? Com relação às políticas macroeconômicas no município de Campinas, o Plano de Desenvolvimento Econômico abrange políticas que visam a redução de tributos ou reformas relacionadas? Se possível, dê exemplos presentes no plano econômico. Bom, de novo, como gestor, como empresário, eu também tenho uma empresa aqui nos Estados Unidos. Eu também tenho uma empresa aqui em Campinas. Eu venho de uma escola do exterior, fiz consultoria para muitos países da América Central, exatamente sobre essa pauta, sobre o desenvolvimento econômico. Para você atrair empresas, para você expandir a economia de um município, você precisa, primeiramente, desburocratizar o processo de abertura de empresa, de fiscalização e dar um incentivo fiscal. Esses são os dois fatores que realmente diferenciam as economias entre municípios. Lembrando-se que, novamente, eu saí aqui de Campinas ainda estava em alta, tanto na parte industrial, como na parte universitária, como na parte de economia. E nós perdemos muito das grandes empresas, do macro, para as cidades ao redor, que eram cidades dormitório. Perdemos a IBM, perdemos a Dell, perdemos a Sky, perdemos várias empresas que poderiam estar estabelecidas aqui em Campinas, que poderiam estar trazendo recursos, trazendo emprego para a nossa cidade, mas infelizmente, devido à política pública muito pobre, mal gerida, nós acabamos perdendo toda essa fonte, toda essa economia que podia estar sendo girada aqui na nossa cidade, que automaticamente, paralelamente, ia estar ajudando a nossa cidade num todo a um crescimento orgânico, e infelizmente nós não soubemos captar. Eu, sendo prefeito dessa cidade, eu sei como comunicar com essas grandes empresas para trazê-las de volta para Campinas e novamente acabar com a burocratização, ter um incentivo fiscal e um compromisso sério das empresas de trazerem e dar oportunidades, especialmente para os jovens das nossas universidades, que nós temos aqui a matéria-prima, mas nós não sabemos utilizá-las da mesma. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão de um outro tema, por favor. Boa tarde, candidato. Meu nome é Daniel, eu sou funcionário daqui da PUC, do Departamento de Comunicação. A pergunta que eu vou fazer é do tema Ciência, Tecnologia e Inovação. Quais serão os incentivos para universidades e centros de pesquisa que desejam realizar projetos de inovação tecnológica na cidade? Olha, Campinas é referência pelas universidades. Vocês mesmos aqui da PUC são uma grande referência do município. E eu fico pasmo como a gestão pública não utiliza desse profissionalismo que nós temos aqui nas universidades para poder fazer o crescimento da cidade de forma orgânica. Nós, novamente, paramos no tempo. Campinas parou de crescer. Campinas, que era referência, especialmente pela inovação, pela tecnologia, infelizmente nós paramos e nós perdemos um espaço para cidades menores e pequenas que não tem nem 10% da infraestrutura, do conhecimento e da experiência que nós temos aqui em Campinas. Eu quero utilizar das universidades para que elas possam me ajudar dentro da gestão pública, novamente, trazendo esses jovens, assim que eles já estiverem no 3º, 4º ano já para se formar, para fazer um trabalho dentro das prefeituras, para que eles possam se manter na cidade. Eu não quero perder o estudante
que está já estabelecida aqui em Campinas para os outros municípios, ou para a própria São Paulo, para onde muitos vão atrás de oportunidades maiores. E usar desse conhecimento, dessa tecnologia que nós temos aqui dentro da cidade, para ajudar especialmente as áreas mais carentes. Campinas, no cartão postal, é uma cidade linda, mas a Campinas verdadeira é uma Campinas que ainda sofre. E nós precisamos ter essa integração dos formadores de opinião, das universidades, dos jovens universitários, para que eles possam trabalhar de forma dinâmica com as áreas mais carentes, para trazer todo esse conhecimento, para ajudar o estabelecimento de novas empresas, de gerar novas economias, para que a gente possa crescer como um todo. A minha visão como cidade moderna, cidade tecnológica, lógico que existe. Eu quero que Campinas seja referência no Brasil, mas primeiro a gente tem que cuidar dos problemas reais que nós temos na cidade, para depois sim avançarmos e sermos uma referência no Brasil, como nós sempre fomos aqui em Campinas. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão. Candidato, quais são as suas propostas para incentivar a contratação de pessoas com deficiência por empresas de tecnologia? Olha, não é só empresa de tecnologia que nós precisamos contratar. Eu fico chocado, às vezes, com como Campinas desrespeita quem mais precisa de acessibilidade. Eu levei alguns amigos para Washington DC, onde eu tenho a minha empresa, e eles viram o tanto de pessoas que trabalham no centro da cidade, cadeirantes trabalhando, pessoas com deficiência visual. É chocante que nós não conseguimos trazer acessibilidade para uma cidade desse tamanho. Quero dar um exemplo também, eu tenho um candidato a vereador do meu partido que, infelizmente, ele não consegue chegar em todos os lugares da cidade. Então, imagina como uma pessoa vai poder ter dignidade, poder exercer o direito delas de ir e vir, de liberdade, se elas não conseguem ter acesso a todos os lugares da nossa cidade. Se pararmos para pensar e ver como Campinas está atrasado nessa questão de acessibilidade, nós, no centro da cidade, não temos os padrões adequados de acessibilidade nos semáforos, nos cruzamentos, e, infelizmente, isso acaba limitando as pessoas. Isso me entristece, porque... E não faz parte da minha realidade, porque eu cresci, eu estou vivendo esses últimos 29 anos, onde nós todos temos os mesmos direitos. E quanto mais longe do centro de Campinas, você imagina numa periferia, onde a rua ainda é de terra, como que um cadeirante sai de casa num dia que chove? São questões que nós temos que começar a pensar para começar a estruturar. A infraestrutura de Campinas tem que ser uma infraestrutura adequada para todos. Muitas vezes, até no ônibus, no transporte público, as rampas não funcionam e a pessoa tem que esperar no ônibus, no sol, mais tempo para poder usar o direito de ir e vir. Então, eu quero fazer uma política pública para todos, e a acessibilidade é uma das pautas que eu quero trabalhar com prioridade. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão, agora de um outro tema. Candidato, agora eu vou fazer perguntas referentes ao tema de segurança pública. Como o candidato planeja reforçar o policiamento comunitário em Campinas, especialmente em áreas de maior risco? Olha, a Guarda Municipal hoje conta com um efetivo de 720 a 740 policiais. Nós todos sabemos que não é suficiente para uma cidade de 1.200.000, mesmo sabendo do apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e Federal aqui na nossa cidade. O meu plano de governo é ampliar essa força da Guarda Municipal, provavelmente dobrar esse número para 1.400, 1.500 guardas municipais efetivados, especialmente no centro. Hoje, os problemas maiores eles estão no nosso centro e muito voltados à situação do morador de rua. A Polícia Militar hoje faz um policiamento muito rigoroso nas periferias, nas áreas mais afastadas. O problema é o centro e as áreas ao redor. Aí que nós temos os maiores focos de problemas na cidade. E é aí que eu tenho que trabalhar junto com a Guarda Municipal para ter esse efetivo e também entender que o policial é um ser humano que põe a risco em vida todos os dias para nos defender, para nos proteger. E muitas vezes o policial ele não é uma pessoa bem vista perante parte da sociedade. Eu não. Eu tenho meu filho
mais velho que foi para o exército americano, que é um policial americano, e ele coloca a vida dele em dia todos os dias. Então eu sei a dificuldade que é você servir uma cidade, uma nação, e não ter o reconhecimento próprio. Então eu quero cuidar desses guardas municipais, dobrando o efetivo, quero comparar a aposentadoria desses ao mesmo padrão que a Polícia Militar, contendo 55 anos. Eu sei também das dificuldades que eles têm com o equipamento pesado, quase 5 quilos de equipamento. Quero trazer um equipamento mais moderno e o principal, ter câmeras de monitoramento por toda a cidade de Campinas, porque nós temos um problema muito grave com roubos e assaltos, mas nós não temos a tecnologia para combater esse problema. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão, por favor. De que forma a sua gestão vai lidar com o aumento da violência contra a juventude, especialmente em áreas periféricas? Olha, novamente, eu sou um jovem periférico, que vou falar na língua do jovem periférico. Eu vivia tomando enquadro da polícia, eu nunca pude entender o porquê da diferença do enquadro na quebrada, do enquadro da pessoa que mora no Taquaral. Isso eu não vou aceitar na polícia. Eu acho que a polícia está aqui para servir, de forma igual, sem olhar a cor de pele ou razão social. E nós sabemos, todos nós sabemos, eu não posso ser hipócrita, que isso não existe hoje. A polícia no Brasil, ao um todo, ela é uma polícia que precisa ser treinada novamente, e os conceitos precisam ser revistos. Para quê? Para que a abordagem num todo, ela seja o mesmo que da mesma forma que você aborda a pessoa que está numa BMW, vai ser o mesmo jeito que você aborda uma pessoa que está na sua moto trabalhando, voltando num trabalho. Então, eu entendo os problemas, eu já fui vítima desse problema racial, social com a polícia, mas eu tenho muita fé que isso pode ser resolvido com treinamento, porque lembrando que muitos desses jovens que são abordados, ou que são enquadrados, como a gente diz, na quebrada, eles têm pais, e muitas vezes esses policiais são pais desses jovens, e eu conheço muitos desses policiais que sabem que querem melhorias para os filhos, querem oportunidades para os filhos, e eles querem também que os filhos sejam tratados de forma igual em qualquer lugar que ele ande pela minha cidade. E é isso que eu vou implementar na minha cidade, é que a forma que a polícia trate o jovem do Campo Belo também vai ser tratado o jovem do Cambuí. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão de mais um tema, por favor. O tema agora é saúde pública. E a pergunta é: a saúde mental é uma questão crítica, especialmente em comunidades que lidam com violência e pobreza. Quais serão as estratégias para aumentar a disponibilidade de psicólogos e psiquiatras para essas populações? Olha, no todo, a saúde de Campinas, ela passa por um grande problema. Não só com as cirurgias seletivas, como a demora de um atendimento, como a falta de profissionais, como mesmo você está mencionando, são problemas num todo, num geral. Nós precisamos investir novamente em parcerias com vocês, a PUC, com a Unicamp, com as universidades que nós temos aqui, porque, novamente, nós temos a matéria-prima aqui na cidade, mas nós não estamos sabendo captar essa matéria-prima para poder expandir os projetos de certa forma. Também, nessa pauta da saúde, eu sempre falo, a saúde de Campinas é a pauta principal da sociedade. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo. Hoje mesmo teve mais 2 casos de pessoas morrendo com dengue. Então, eu entendo a questão da saúde mental. Eu fui uma pessoa que também foi abalada por esse problema de saúde mental. Os jovens de hoje, devido ao problema com o celular ou ao excesso do celular, eles também passam um problema muito grave que tem que ser revisado, tem que ser revisto qual a tendência do futuro se continuarmos dessa forma, que eu sei que nós temos que diminuir. Já existem estudos, já em alguns países já desenvolvidos, já estão cortando o celular de algumas escolas, e isso também acho que vai ajudar num todo, porque a saúde mental, ela sempre existiu, o problema da saúde mental, só que ela evoluiu depois dessa questão realmente do celular. Então, é uma pauta de política pública que nós temos que discutir como sociedade para ver como resolver essa situação. E a pauta da saúde em si, temos que ter mais médicos, temos que ter pessoas mais
pessoas capacitadas que possam atender nossa população. E nós temos a matéria-prima aqui, é só realmente vontade de fazer e ter a gestão certa para poder abranger toda a área da saúde da cidade. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão. Os postos de saúde estão sem médicos nos bairros Santa Lúcia. Quando vamos aos hospitais, dizem que não podem atender certos tipos de casos, pois o atendimento deve ser feito nos postos dos nossos bairros. Como podemos ser atendidos nos postos se não há médicos disponíveis? Deixa eu explicar o que funciona, o que não está funcionando na saúde de Campinas hoje, o porquê não está funcionando e a solução. Hoje, se eu não me sinto bem, eu vou ao posto de saúde mais próximo. Esse posto de saúde, muitas vezes, está lotado, mas o posto de saúde, o segundo posto mais próximo, ele está vazio. Por que isso acontece? Porque não existe uma comunicação entre todas as entidades, todas as agências de saúde de Campinas. Outro problema é, quando eu vou para um posto de saúde, eu faço o meu cadastro, faz a triagem e me mandam para uma UPA. Quando eu vou para a UPA, nada dessa triagem é passada para a UPA. Pra vocês verem como a gente está fora de uma realidade que é para ser muito básico e simples. Nessa UPA, se eles não conseguem atender, se é algo mais grave, que precisa ser direcionado ao Mário Gatti, ao Ouro Verde, todo o processo de triagem do posto de saúde e da UPA não vai para o Mário Gatti. Então a gente acaba perdendo tempo. E a solução para isso é muito simples. É gestão. É uma questão de hardware e software. Todas as pessoas que passam por posto de saúde deveriam ter um cadastro único ali, e essa triagem, uma vez sendo feita, deveria subir numa nuvem e passado para o médico que vai ser encaminhado na UPA ou no hospital. É muito simples. A falta de médico, ela existe. Hoje, a prefeitura está tentando combater com AS. É uma solução também, porque nós não temos hoje médico suficiente para o Brasil inteiro. Há uma disputa muito grande. Não só também como os médicos, mas, por exemplo, hoje em dia nós estamos aqui com 20 pessoas. Se um de nós passarmos mal, sabe quanto tempo vai demorar para chegar o SAMU aqui, se tivermos algo grave? Provavelmente nós morreríamos aqui. Então, o caso de saúde de Campinas é grave. É falta de médico, é falta de infraestrutura, são cirurgias eletivas que estão na fila há mais de 3 anos, é o SAMU que não funciona, e para tudo isso eu preciso ter uma gestão dinâmica para acelerar esse processo e melhorar a vida de todos. Obrigado, candidato. Vamos à próxima questão, nosso último tema, por favor. Candidato, o tema agora é desenvolvimento urbano. De que forma a sua gestão pretende conduzir o manejo preventivo de árvores do município, identificando aquelas que possam oferecer risco à população? Olha, essa é uma outra pauta muito delicada, porque nós tivemos 2 mortes devido à queda de árvores aqui na nossa cidade. Olha, Campinas é uma cidade de 250 anos e nunca foi feito um estudo através de arboristas vendo a saúde dessas árvores. A gente está falando de saúde novamente. Nós não sabemos o que nós temos aqui no nosso município e quanto vulnerável estão essas árvores. É um trabalho muito grande a ser feito, mas tem que ser feito, porque 2 fatalidades que ocorreram nessa gestão do prefeito atual não podem ocorrer nunca mais. Novamente, eu vivo em um país onde nós sabemos com o que estamos lidando, nós conseguimos nos planejar, nós conseguimos como sociedade entender o que acontece ao nosso redor. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos essa viés, mas nós, Campinas, como uma metrópole, como uma referência nacional, nós temos que ser a referência, nós temos que implementar projetos aqui inovadores para que seja expandido para o Brasil inteiro. Essa questão das árvores, da saúde das árvores, é algo que vamos ter que contratar, novamente, pessoas capacitadas para que façam o estudo e possam fazer de acordo com a poda ou com o removimento e plantação em outro local, como acontece em quase todos os países. Na Europa, quando eles fizeram o trabalho de revitalização do centro da cidade, eles tiveram que fazer esse estudo. E tem também um projeto muito restrito para novas plantações, com bases estruturais, para que não tenhamos esse problema daqui a 50, 60 anos.
novamente, acho que nós estamos muito atrasados na parte de planejamento e gestão na nossa cidade e no nosso país. Obrigado, candidato. Vamos à última questão, por favor. Candidato, como o senhor vai resolver o problema das enchentes que afetam principalmente os bairros mais pobres? Olha, não é só bairro pobre. Hoje em dia o problema de enchente está aqui no centro da cidade. Novamente, quando nós desenvolvemos a cidade, nós desenvolvemos de forma desorganizada. E hoje, se tem uma enchente, nós temos... o maior problema, na verdade, é aqui no centro da cidade. É aqui perto do estádio do Guarani, onde, novamente, tivemos uma fatalidade devido a uma enchente. Isso por quê? Porque não houve um planejamento das construções, do pavimento. Então, não existe um lugar que a água da chuva ela possa ser drenada pelo solo, que é a forma natural quando você faz um projeto. Eu, como engenheiro, posso falar isso. O primeiro estudo que nós fazemos quando vamos fazer uma obra nos Estados Unidos é ver essa situação da drenagem. Nós não simplesmente construímos. Infelizmente, aqui em Campinas, houve muitas obras, muito pavimento, esqueceram da parte do meio ambiente e hoje o que temos aí é um resultado da falta de planejamento. Agora, o que temos que fazer? Qual a solução? A solução é fazermos barragens e fazermos os famosos piscinões para fazer essa distribuição da água do solo de forma que a drenagem se possa evitar esses alagamentos que nós temos na cidade. Nas periferias, não existe muito alagamento, porque é rua de terra. Ainda a chuva, quando ela vem forte, ainda a terra absorve a água, a drenagem da água. Mas cria-se um outro problema, porque você não consegue sair de casa, às vezes, num morro, com a lama que existe. Então, nas periferias, realmente, antes de fazer o estudo de asfaltar, nós temos que ver essa situação da drenagem para não acontecer nas periferias o que acontece já aqui no centro da nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Nós chegamos ao final da rodada de perguntas. E agora o candidato Wilson Matos terá 1 minuto para a sua fala de encerramento. Por favor, candidato. População de Campinas, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder ser o representante de vocês. Hoje as opções são 4 candidatos, 3 que estão na política há mais de uma década, que já tiveram o voto, que já tiveram a oportunidade, que prometeram para vocês o que eles não cumpriram e estão fazendo esse jogo político de novo. Eu sou a mudança, eu sou o candidato que eu venho com a verdade. Os meus projetos, às vezes, eles podem ser um pouco mais radical, mas eu quero ser uma pessoa que vai revolucionar a cidade de Campinas. Do mesmo jeito que eu lutei para vencer na vida, que eu saí de uma periferia e hoje me tornei esse empresário de sucesso, eu quero fazer o mesmo para a nossa cidade. Mas principalmente para as periferias, para os jovens da minha cidade, para os filhos dos meus amigos que cresceram comigo, que infelizmente hoje não estão tendo a oportunidade que deveriam ter. É isso que eu peço e peço que vocês vão para a minha rede social, acompanhem o meu trabalho, conheçam um pouco mais da minha vida. É o Wilson Matos, Vote 30. Obrigado, candidato. Chegamos ao fim da entrevista. Agradecemos a participação do candidato Wilson Matos, de todos que fizeram parte desse momento, seja aqui presentes ou enviando perguntas para a gente. Em nosso canal no YouTube é possível encontrar os demais vídeos dos candidatos à Prefeitura de Campinas e assim conhecer também outras propostas e ideias para um voto mais consciente. Até a próxima. Obrigado. Tchau.